Tudo maravilha, João Rafael Imperato aqui e de volta com o JR Responde, 26º episódio. JR quer dizer então tem 25 episódios, chega agora no canal. Tem 25 episódios que eu não assisti? Pois é, você não assistiu, você não escutou pelo podcast, pelo Fala Imperato? A hora é agora. Terminou o 26º, você vai correr, maratona, nada aqui Netflix, Maratona JR Responde. Quem mandou a pergunta foi Igor Vitorino, de Palmeira dos Índios, Alagoas. Cobrar ou não cobrar consulta em uma região que não tem o costume de cobrar, tendo em vista que a cobrança pode afastar o cliente? Igor, muito obrigado pela pergunta. Eu quero deixar uma coisa clara para aquelas pessoas que chegaram agora, o JR Responde. O que eu falo aqui é a minha opinião, você não precisa seguir minha opinião. Neste caso, cobrar ou não cobrar pela consulta, sempre escolha por cobrar pela consulta. Aquele exemplo clichê, né, que sempre quando o assunto é cobrar pela consulta ou não, são os médicos. Pô, o médico cobra pela consulta, por que o advogado não pode cobrar? Não é nem questão de não poder. Deve cobrar. Uma sugestão para facilitar o processo de cobrança de consulta. O cliente ligou para você, é nesse momento que você vai passar o valor da sua consulta. Não faça como alguns poucos advogados fazem, que marcam a consulta, ficam bem no miudinho, não falam nada para o cliente, atendem o cliente, no fim da consulta eles vão lá e falam, é 400 pau aí que você tem que pagar. Na minha opinião, é uma baita de uma sacanagem. Então o cliente ligou para você, já passe a ele o valor da consulta. Se ele der aquela resmungada, você vai tranquilizar o cliente dizendo que se o caso dele necessitar de uma demanda judicial e ele contratar os seus serviços, o valor da consulta será descontado no valor dos honorários. Um outro ponto importante é o seguinte: imagine que o advogado trabalhista, no nosso exemplo, o advogado trabalhista é procurado pelo seu vizinho. Doutor vizinho, a empresa que eu trabalhava me dispensou. Eu tô com umas dúvidas aqui, porque eu acho que teve um erro no cálculo. Eu queria saber se tem a possibilidade dela ter deixado de pagar alguma verba trabalhista. Pode ser que a empresa tenha deixado de pagar alguma verba trabalhista. Então, nesse ponto, não enquadraria uma consulta, uma cobrança por uma consulta. Agora, se o vizinho alonga, pô, então não tem como você dar uma olhadinha na minha papelada para ver se realmente o cálculo foi feito corretamente? Aí a coisa muda de figura, meu pequeno gafanhoto. Nesse caso, sim, tem que entrar a cobrança da consulta. E por fim, para colocar uma pá de cal nessa história de cobrar ou não cobrar pela consulta, todos esses meus anos de advocacia, todos os advogados que eu conheço, eu nunca escutei, nem para mim, nem para eles, e nem para ninguém, cliente dizendo o seguinte: eu não fechei com você porque você cobrou pela consulta. Veja como é importante que eu disse lá no início. Quando você deixa claro para o cliente, eu vou cobrar pela consulta, mas se for necessário o ingresso de uma demanda judicial, de uma defesa, seja lá o que for, o valor da consulta será descontado no valor dos honorários. Ou seja, não é porque você não cobra consulta que o cliente vai contratar os seus serviços. Então, se você tem alguma pergunta, faça igual ao Igor. Mande sua pergunta para mim, que eu vou responder, ter um prazer imenso de respondê-la em um dos episódios do JR Responde. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e um forte abraço.